Gostaria de convidar o professor André Luiz Conveniente Soares, que vai falar sobre a avaliação da ecointensidade muscular. O professor André Luiz Soares é bacharelado em Educação Física pela UERJ, mestrado em Ciências do Exercício e do Esporte pela UERJ, pesquisador do Laboratório Crossbridge e bolsista de doutorado pela Fundação do Amparo. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Ok. Hoje eu fui convidado para falar um pouco sobre a avaliação da ecointensidade muscular. Vamos ver um pouquinho o que é isso. Antes de falar sobre a medida de ecointensidade, a gente tem que passar pelo momento da coleta ultrassonográfica. É importante que a gente defina bem aonde que a gente vai fazer essa medida ultrassonográfica. Então, nesse caso aqui, uma medida do reto femoral, a gente mediu a distância do ponto inguinal até a borda superior da patela, e no meio do caminho entre esses dois pontos, nós obtivemos, através de um corte transversal, através de um transdutor linear, uma imagem ultrassonográfica, onde aqui em cima nós temos a presença do tecido epitelial, mais embaixo a presença do tecido adiposo subcutâneo. Essa região aqui é o músculo do reto femoral. Aqui nós podemos fazer medida de espessura muscular, podemos fazer área de seção transversa, podemos fazer também a quantificação dessa ecointensidade muscular. Mais abaixo corre o músculo vasto intermédio, e aqui nós podemos ver, formato de meia-lua, o osso do fêmur. Depois que nós coletamos essa imagem no ultrassom, nós exportamos para o computador. Então, através de um software específico, a gente recomenda que utilize o software ImageJ, porque é um software gratuito e de fácil operacionalização. Então, a gente faz essa medida de ecointensidade, que ela é baseada na ecogenicidade tecidual, que é a capacidade do tecido absorver ou refletir essas ondas ultrassonográficas. Então, dentro do ImageJ, nós viemos e selecionamos a área que nós queremos fazer essa medida de ecointensidade, viemos aqui em Analyze, histograma, e geramos este gráfico aqui de histograma. Essa medida de ecointensidade ela é baseada em 256 escalas de cinza, que variam do 0 a 255, sendo que o 0 é uma medida. O 0 significa um tom totalmente preto, e o 255 é um tom totalmente branco. O que esse histograma vai nos dizer é a quantidade de pixels e o quanto varia essas escalas de cinza de 0 a 255 nesses tons do meio. Uma medida de ecointensidade mais para a direita, ou seja, com os tons de cinza mais claros, estão associados a maiores níveis de gordura intramuscular e tecido fibroso, o que significa uma pior qualidade muscular. Já tons mais escuros significam uma maior presença, uma maior quantidade de glicogênio muscular e uma menor quantidade de gordura intramuscular e tecido fibroso. Esse histograma dá para a gente o número de pixels analisado, o valor mínimo e máximo que foi atingido desses valores de ecointensidade, e o que é mais utilizado na literatura é o valor médio. Então, não só classificar como em graus, não só classificar em graus, a gente consegue também quantificar essa medida de ecointensidade. Essa medida é altamente reprodutível, e em nosso laboratório a gente viu, em um estudo com 30 sujeitos, um coeficiente de correlação intraclasse de 0,98 e um coeficiente de variação menor que 1% de 0,8. Nas últimas décadas, na última década, essa medida de ecointensidade tem sido associada a outras variáveis, como, por exemplo, a capacidade de geração de força, onde aqui nesse gráfico, por exemplo, a gente consegue ver uma relação inversamente proporcional
entre o pico de torque isocinético e a intensidade do eco. Quanto menor foi o pico de torque, maior foi o valor da intensidade do eco, ou ecointensidade, que está associado àqueles tons de cinza mais claros, né? É associado à gordura intramuscular e presença de tecido fibroso. Já quem conseguiu realizar um pico de torque maior esteve mais associado a uma ecointensidade menor, ou seja, tons de cinza mais escuros, ligados a uma maior quantidade de glicogênio, uma menor quantidade de gordura intramuscular e tecido fibroso. Essa medida tem sido associada também com a espessura muscular. Consequentemente, a força e a espessura muscular, os estudos de envelhecimento têm associado a medida de ecointensidade com o processo de sarcopenia, que, inclusive, os consensos europeus para definir sarcopenia têm utilizado a medida de ecointensidade para classificar sarcopenia. Há danos musculares relacionados a lesões e principalmente a qualidade muscular. Então, hoje, na literatura, a gente vê a medida de ecointensidade sempre acompanhada da seguinte frase: utilizamos a ecointensidade para avaliar a qualidade muscular. A medida de ecointensidade muscular ela tem uma forte influência da idade. Esse estudo clássico aqui de Arts, com 47 homens, mostrou, com um range de idade, né, de 15 a 90 anos, uma associação inversamente proporcional entre a espessura muscular e a ecointensidade. Então, você vê aqui pessoas de cerca de 20 a 30 anos, então, no seu pico de capacidade funcional, tem um aumento aqui da espessura muscular, e pessoas que vão aqui de 50, 60, 70, 90 anos, vai decrescendo com o processo de envelhecimento e tendo uma menor espessura muscular. Já a ecointensidade sofre o processo inverso. Conforme vai passando a idade, aqueles valores de ecointensidade vão aumentando, lembrando, ecointensidade maior, tons de cinza mais claros, maior gordura intramuscular, maior presença de tecido fibroso, menos quantidade de glicogênio muscular. Além da idade, a ecointensidade sofre influência do nível de atividade física. Eu trouxe 3 exemplos aqui, tirados do livro Ciência Aplicada ao Exercício Físico e ao Esporte, de 3 homens. Um homem de 24 anos, pouco ativo, um homem de 56 anos, sem histórico nenhum de atividade física ao longo da vida, e um homem de 70 anos, ex-atleta com um histórico de treinamento de força. O que nós podemos observar aqui? Que o idoso de 70 anos, a qualidade muscular dele está muito mais próxima do adulto jovem do que do adulto de meia idade. Reparam que não só o histograma está deslocado mais para a esquerda para tons de preto, 84 e 97, do que do homem de 56 anos que deu uma ecointensidade de 107 unidades arbitrárias. Unidades arbitrárias porque é contagem de pixels. Então, reparem também em como o tecido aqui é mais para os tons de preto e aqui no homem de meia idade, os tecidos estão mais para os tons de cinza mais esbranquiçados, devido à gordura intramuscular e menor quantidade de glicogênio. Aqui, mostrando dados do estudo do Vasco, que a gente vem realizando aqui no Pedro Ernesto, uma amostra de 29 atletas do Vasco, da base, né, de 15 desvio padrão de 2 anos, se eu não me engano, a amplitude foi de 11 a 20 anos, a gente viu uma associação inversamente proporcional entre a ecointensidade e a espessura muscular. Então, relembrando aqui, tecido epitelial, tecido adiposo subcutâneo, aqui o músculo do reto femoral, a medida de espessura muscular do reto femoral. E o que nós vimos? Exatamente como na força, menores valores de espessura muscular tiveram maiores valores de ecointensidade muscular, associado a pior qualidade muscular. E os atletas que tiveram uma maior espessura muscular tiveram uma
melhor qualidade muscular, tendo um menor valor de ecointensidade muscular. Ou seja, esses atletas aqui tinham tons de cinza mais escuros, ou seja, um músculo mais preservado. Outra coisa legal de falar sobre a medida da ecointensidade, para a gente não só ficar preso aos valores de média da ecointensidade, alguns outros autores propõem dividir esse histograma em faixas, em 5 faixas mais precisamente, e analisar, acompanhar, né, os pacientes, os doentes, os atletas, ou qualquer um que seja, pelo grau de porcentagem em cada faixa. Então, nesse estudo, eles pegaram 12 mulheres e mobilizaram os membros inferiores dessas mulheres por 2 semanas apenas, e eles já notaram que da faixa de 0 a 50, essa primeira faixa aqui, diminuiu de forma significativa em comparação às faixas de 101 a 150 e de 151 a 200. Então, uma diminuição aqui pós-imobilização da faixa de 0 a 50 de cerca de 3%, na faixa 51 a 100, menos 77%, não foi significativo. Agora, teve diferença significativa entre a faixa 101 e 150, que aumentou cerca de 3%, em comparação à faixa de 0 a 50, que diminuiu 3%. Então, o que a gente observa do ponto de vista prático? Que as mulheres imobilizadas deixaram de ter tons de cinza mais escuros e migraram para tons de cinza mais claros. Nós podemos observar aqui numa imagem exemplo do pré-teste para o pós-teste. Tá? E também ele reportou os valores médios da ecointensidade, mas é uma outra forma de analisar através das faixas de pixels. Agora, uma limitação muito grande desse método, né, nem tudo são flores, é a dificuldade de padronizar e comparar estudos diferentes. Por quê? Cada radiologista, cada ultrassonografista utiliza um preset diferente, ou seja, utiliza uma profundidade diferente, uma frequência diferente, um ganho principalmente diferente e um foco diferente, entre outras variáveis ultrassonográficas. Isso dificulta a comparação entre medidas repetidas ou entre a comparação entre públicos diferentes, como adultos saudáveis, atletas, idosos, doentes, como, por exemplo, diabéticos. Nós temos um projeto lá na Pia Carneiro que a gente avalia a qualidade muscular das pessoas com diabetes, e lá a gente encontra diabéticos sarcopênicos e que têm essa capacidade funcional prejudicada, que a gente está vendo uma forte associação com a perda dessa qualidade muscular. Então, mas para a gente comparar, por exemplo, com adultos saudáveis, para ver valores de normalidade, a gente tem que definir um preset igual para todos, senão não há como fazer essa comparação. Nosso laboratório também vem se esforçado em desenvolver um projeto para desenvolver esses valores de normalidade, né? Eu sei que é muito difícil, né, para padronizar isso para outros equipamentos também, para outros radiologistas, mas é importante, é uma lacuna que a gente tem, é uma deficiência que a gente tem nessa medida em específica de ecointensidade que precisa ser sanada. Mas, em termos práticos, né, se a gente definir um preset inicial e utilizar isso em todas as pessoas, tanto para fazer medida repetida, quanto para comparar grupos, a gente consegue tocar bem os estudos. Agora, não vai dar para comparar com outros estudos presentes na literatura. A gente vai ter que sempre relativizar. Ó, um exemplo aqui de um estudo que mostra diferentes valores de ganho, né? Então, ó, um ganho de 25 decibéis, mesma imagem, tá? Um ganho de 49 decibéis e um ganho de 75 decibéis. A gente vai quantificar aqui o valor de ecointensidade e o que vai mudar? Está mudando o músculo? Está mudando a pessoa? Está mudando o tempo? Não está mudando nada. O que está mudando é o brilho, né, o ganho do ultrassom.
Então, como é que a gente vai poder comparar pessoas diferentes? Como é que a gente vai poder comparar situações diferentes depois de uma intervenção? A gente não tem uma padronização. Então, deve-se padronizar para realizar medidas repetidas e comparar populações diferentes. Um exemplo prático também que a gente teve uma dificuldade foi num estudo de obesos, porque como o músculo era muito profundo, não dava, por exemplo, para comparar com quando eles começavam a perder peso, né? Porque aí ia perdendo, diminuindo a gordura subcutânea e os valores iam até aumentando de ecointensidade. Mas era porque o músculo estava ficando mais superficial, na verdade. É uma medida não invasiva, né, de baixo custo, comparado, por exemplo, a fazer uma ressonância, uma tomografia. É simples de fazer operacionalmente e é facilmente aplicado em laboratórios de pesquisa, clínicas de reabilitação e clubes esportivos, que é o que a plateia está mais interessada no momento, né? Apesar dela ter sido utilizado na última década em estudos relacionados ao envelhecimento, começa-se a utilizar essa medida nos estudos relacionados à lesão, principalmente por conta daquela questão da imobilização. Então, se um atleta não necessariamente tem uma lesão muscular, mas uma lesão articular e precisa ficar um tempo imobilizado, a gente pode, de maneira a não mexer naquela articulação, ir acompanhando a qualidade muscular desse atleta. E a partir do momento que a gente acompanha a qualidade muscular e ele vai perdendo aquela qualidade, quando ele está se reabilitando, nós podemos quantificar, né, de forma não só classificatória, mas de forma numérica, o quanto que esse atleta está se reabilitando na qualidade muscular, na quantidade de glicogênio, na gordura intramuscular e na presença de tecido fibroso. Aqui um exemplo de um dos atletas, músculo reto femoral, né, análise do músculo, atleta de 15 anos, uma imagem, né, do histograma desse atleta, da medida que deu 61 unidades arbitrárias. Eu me apressei um pouquinho porque o evento já está correndo bastante, tá? Então eu quero agradecer ao apoio da FAPERJ, que financia, né, com a minha bolsa de doutorado. Quero agradecer ao professor Mogami pelo convite, ao professor Paulo, meu orientador de doutorado, e a todos vocês que estão prestigiando aqui o evento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor André. Alguma pergunta?